Ouro Preto, 1812, era um labirinto de pedras irregulares e casarões barrocos, onde o ouro das minas pulsava como sangue nas veias da colônia portuguesa. Mas para as almas escravizadas, era uma prisão de ferro e terra úmida. O sol poente tingia de laranja as fachadas talhadas, enquanto o sino da matriz de Nossa Senhora do Pilar badalava o fim do dia, ecoando pelas vielas estreitas como um lamento abafado. No sobrado da família Albuquerque, no coração da Praça Tiradentes, ainda marcada pela memória da Inconfidência de 1789, com seus ecos de liberdade sufocados, 3 mucamas se reuniam na cozinha de chão batido, o ar pesado com o cheiro de feijão cozido no fogo de lenha e o suor de corpos exaustos. Chica, de 28 anos, pele ébone reluzente e olhos que guardavam segredos de Angola. Rosa, 25, com cicatrizes de chicote nas costas e um riso que desafiava o destino. E Maria, a mais jovem, 22, com mãos calejadas de lavar ouro e um ventre que carregava o peso de uma gravidez forçada. Elas eram mucamas, escravas domésticas mais próximas dos senhores que as de roça, mas presas iguais na teia da senzala. O senhor, Dom Afonso Albuquerque, um viúvo de 50 anos, mineiro rico e cruel, reinava sobre 40 escravos, extraindo o ouro das veias da Serra do Espinhaço com mãos que não tremiam ao açoitar. Sua mulher morrera no parto do herdeiro, o pequeno João, de 5 anos, um menino pálido e mimado que herdaria tudo: as minas, as terras, as vidas. Hoje ele comeu o frango que eu matei, sussurrou Chica, mexendo o caldeirão com uma colher de pau, a voz baixa como o vento nas catacumbas. Rosa, esfregando o chão de joelhos, ergueu o olhar. E nós? Restos de milho e água suja. Ele nos olha como se fôssemos bichos. Maria, sentada num banco tosco, afagava a barriga. Meu filho nascerá escravo dele, como eu nasci da sinhá morta. Mas e se o herdeiro sumisse? O ouro ficaria sem dono. O pacto nasceu ali, num sussurro que cortava o ar como uma lâmina. Chica, a mais velha, contava histórias de ancestrais iorubás que amaldiçoavam opressores. Em África enterrávamos os reis maus-vivos para que a terra os engolisse. Rosa, marcada pela inconfidência, seu pai enforcado como inconfidente, acenou. Aqui em Minas o ouro é nosso sangue. Se o menino for pro chão, o Dom Afonso quebra. Maria, com lágrimas nos olhos, jurou. Pelo meu ventre eu ajudo, mas como? Ele dorme no quarto de cima. Elas selaram o pacto com sangue, um corte na palma, misturado num copo de cachaça caseira, jurando silêncio sob o olhar das sombras. Fora, a noite caía, com lanternas acesas nas janelas e o rumor distante de escravos cantando um congado proibido. Ouro Preto dormia, mas as mucamas velavam, tecendo uma teia de vingança que ecoaria pelas minas. O herdeiro, inocente ou não, era o elo fraco da corrente, e elas, invisíveis na cozinha, se tornariam as lâminas que cortariam. O amanhecer em Ouro Preto rastejava como uma névoa fria pelas vielas de pedra, onde o sino da matriz de São Francisco badalava às 5 convocando os escravos para mais um dia de jugo. O ar carregava o cheiro úmido de terra revirada das minas e o fedor de suor misturado a enxofre das lavagens de ouro, enquanto carroças rangiam rumo à Serra do Espinhaço, carregadas de ferramentas enferrujadas e corpos curvados. No sobrado dos Albuquerque, as 3 mucamas acordavam no quartinho apertado da senzala interna, um cubículo de 3 metros com palha no chão e uma janela gradeada que mal deixava entrar a luz. Chica, a mais experiente, acendia o fogo na cozinha com gravetos secos, as mãos tremendo do frio da madrugada mineira. Rosa, com as costas ardendo das cicatrizes frescas de um açoite da véspera, enchia baldes no poço. Maria, o ventre inchado de 6 meses, varria o pátio com uma vassoura de taquara, os pés descalços pisando em poças de lama. O dia a dia era uma roda de tormento, onde o ouro dos senhores era lavado com o sangue das mucamas. Chica cozinhava o de jejum pros brancos.
pão de milho, café amargo e frutas da horta. Enquanto ouvia os gemidos dos escravos de roça voltando das minas, as pernas inchadas de tanto carregar sacos de 50 quilos de cascalho. Senhor come como rei, e nós lambemos o prato, murmurava ela para si, lembrando da noite anterior, quando Dom Afonso, embriagado de cachaça, a arrastara para o quarto e a usara como brinquedo, deixando marcas roxas nos braços. Rosa, responsável pela lavagem do ouro na casinha dos fundos, mergulhava as peneiras na bacia de mercúrio tóxico, os vapores queimando os olhos e a pele, enquanto vigiava o pequeno João brincando no pátio com pedras que simulavam moedas. Olha, mucama preta, isso é ouro meu, gritava o menino atirando uma pedrinha nela, ecoando a crueldade aprendida do pai. Maria, poupada do trabalho pesado por causa da gravidez, forçada pelo próprio Dom Afonso, que a escolhera como barriga para mais escravos, costurava roupas na varanda, os dedos furados pela agulha, sonhando com o filho que nasceria marcado com ferro no pé. A opressão não era só física. Era uma teia que sufocava a alma. Durante o almoço, escondidas na despensa, as três se reuniam para trocar pão roubado e sussurros. Ontem o senhor me bateu por causa do sal que acabou, confidenciou Rosa, erguendo a saia para mostrar o vergão vermelho. Chica, com olhos flamejantes, apertou a mão dela. Ele é o demônio em carne. Mas o pacto, o menino é a chave. Se ele sumir, as minas param, os herdeiros brigam, e nós ganhamos tempo para fugir para as quilombas de Congonhas. Maria, pálida, acenou. Eu sei um lugar. As catacumbas sob a igreja do Pilar. Meu pai, antes de morrer na mina, contava que lá tem túneis onde enterram Inconf. Escuro, úmido, ninguém vai. Mas como levamos o herdeiro para lá sem que vejam? O plano se tecia devagar, como uma rede de pesca. Rosa distrairia o menino com doces de rapadura no pátio. Chica drogaria o vinho do jantar com ervas soníferas colhidas no mato. Maria, à noite, o carregaria nos braços como se fosse levar para rezar. Enterraremos vivo para que sofra como nós, jurou Chica, a voz um fio de aço. A terra de Minas engolirá o ouro deles. A tensão crescia como nuvens de tempestade. À tarde, enquanto lavavam as roupas no riacho atrás da casa, água gelada que enregelava os ossos, um capizé passou chicoteando um escravo fugitivo capturado, o couro rasgando a carne em 20 vergões. Vão acabar com a gente se descobrirem, sussurrou Maria, o medo apertando o peito. Rosa, endurecida, rebateu. Melhor morrer livres que viver acorrentadas, pela África, pelas mães que perdemos. Chica, olhando o sol se pôr sobre as montanhas, sentiu o pacto pulsar como um tambor de candomblé proibido. Ouro Preto fervilhava com boatos. A coroa portuguesa apertava os impostos pós-guerra napoleônica e escravos murmuravam de nova inconfidência. As mucamas, invisíveis no fluxo de corpos, carregavam o segredo como uma brasa. O herdeiro, dormindo inocente no berço de madeira, era o alvo, o enterro, a vingança. Mas o relógio da torre batia, e o plano, ainda frágil, precisava de uma lua escura para se consumar. A lua nova de outubro de 1812 cobria Ouro Preto como um manto negro, onde as lanternas de óleo de baleia tremulavam nas janelas dos casarões, lançando sombras dançantes nas pedras escorregadias das vielas, e o silêncio da noite era rompido apenas pelo latido distante de cães e o murmúrio do vento nas serras. No sobrado dos Albuquerque, o jantar fora servido com o ritual opressivo de sempre. Dom Afonso à cabeceira da mesa de jacarandá, devorando capão assado e vinho tinto importado de Lisboa, enquanto o pequeno João, de 5 anos, brincava com os ossos no prato, os olhos sonolentos mais cheios de uma inocência cruel que ecoava o pai. As mucamas serviam em silêncio, as saias de algodão cru roçando o chão, o coração de cada uma batendo como tambores de guerra africana. Chica, com as mãos firmes apesar do tremor interno, havia misturado as ervas soníferas, folhas de mandrágora colhidas no mato e moídas com pilão de pedra, no vinho do Senhor, um pó amargo que se dissolvia sem rastro.
Beba, senhor, para a saúde, murmurara ela, enchendo a taça com um sorriso forçado, enquanto Rosa distraía o menino no pátio com uma história de caboclo e rapadura doce, roubada da cozinha. O plano se desenrolava como uma dança perigosa. Durante o dia, Rosa havia passado horas no jardim, fingindo brincar com João. Vem, menino, pega a bola de trapo, a mucama preta te conta do rei do ouro que voa. Ele rira, correndo atrás dela com as perninhas curtas, alheio ao ódio que fervia nos olhos dela, ódio pelo pai que a chicoteava, pelo menino que um dia chicotearia outros. Ele confia em mim como cachorro, sussurrara Rosa para Maria na lavagem da louça, as mãos enfiadas na água morna e sabão de cinzas. Maria, o ventre pesado a ponto de doer a cada passo, acenara. É bom. À noite eu o pego no quarto, digo que é para ver as estrelas na igreja. Chica na cozinha, testara a dose na própria língua, um amargo que entorpecia, mas não matava de imediato, jurando pelo pacto. O herdeiro vai pro chão vivo para que sinta a terra nos engolindo todos os dias. O sol se pusera cedo, com nuvens carregadas de chuva iminente, e as mucamas trocaram olhares cúmplices enquanto limpavam a mesa, o ar denso com o cheiro de carne assada e medo. À meia-noite chegou como um ladrão. Dom Afonso roncava no quarto de cima, o vinho drogado o mergulhando num sono profundo, o peito subindo e descendo como fole de ferreiro. Chica vigiava da escada de madeira rangente, o coração na garganta, enquanto ouvia os passos leves de Maria no corredor escuro. A jovem mucama entrou no quarto do menino, a porta entreaberta como planejado, e o encontrou dormindo no berço de carvalho, o rostinho angelical suado sob o lençol de linho. Vem, Joãozinho, a sinhazinha mandou te levar para rezar na igreja, sussurrou ela, envolvendo-o nos braços como a uma criança própria, o corpinho mole e quente contra o dela. Ele murmurou sonolento. Mucama. Onde? Mas os olhos se fecharam de novo, o peso da gravidez de Maria tornando cada passo uma agonia. Rosa esperava na porta dos fundos com uma manta velha para cobri-lo, e as três saíram pela senzala, o portão rangendo baixo como um gemido. A rua estava deserta. Vigias da coroa patrulhavam as minas distantes, e os vizinhos dormiam sob o toque de recolher. Mas o risco pulsava. Um cachorro latiu ao longe, e Maria congelou, o suor escorrendo pelas costas. O caminho para as catacumbas era um labirinto de sombras. Elas desceram a ladeira da rua direita, as pedras úmidas escorregadias sob os pés descalços, o ar frio carregado de umidade das minas subterrâneas que corriam como veias sob a cidade. Chica liderava, com uma lanterna de sebo que mal iluminava o chão, sussurrando orações iorubás para Exu, guardião das encruzilhadas. Abre o caminho, Pai, para que a terra receba o que é dela. Rosa carregava uma pá pequena, roubada do jardim, as mãos calejadas apertando o cabo como uma arma. João se mexeu nos braços de Maria, acordando parcialmente. Quero papai. Escuro. Choramingou ele, e Maria tapou a boca dele com gentileza falsa. Shh, é segredo nosso, menino. Logo você brinca na terra. A culpa a corroía. O filho no ventre chutava, como se questionasse. Mas a raiva vencia. Ele é o futuro do Senhor, o ferro que nos marca para sempre. Elas chegaram à igreja de Nossa Senhora do Pilar, a fachada barroca imponente na escuridão, e Chica empurrou a portinha lateral, usada por padres corruptos para contrabando de ouro. O interior cheirava a incenso velho e mofo, e elas desceram as escadas íngremes para as catacumbas, túneis frios escavados na rocha, onde ossos de inconfidentes apodreciam em nichos, ecoando a revolta de 1789. A tensão atingia o pico enquanto cavavam. A terra era dura, compacta como o coração dos senhores, e o suor escorria nos olhos delas, misturado a lágrimas não derramadas. João, agora acordado e assustado, se debatia. Me solta, preta ruim! Gritou, e Rosa o imobilizou com o peso do corpo. Cala, herdeiro, a terra te quer. Chica parou a pá. Rápido, ouço passos lá em cima. Um padre noturno? Um escravo fugido?
O coração delas martelava, mas o buraco se abria. 1 metro de profundidade, o suficiente para engolir o menino vivo. Ouro Preto dormia alheia, mas nas profundezas o pacto se consumava, e o grito abafado do herdeiro seria o primeiro eco da vingança das mucamas. Nas entranhas das catacumbas, sob a igreja de Nossa Senhora do Pilar, o ar era um sopro gelado e fétido, carregado de mofo antigo e o cheiro terroso de ossos desenterrados, onde as paredes de rocha úmida ecoavam como o ventre de uma montanha viva, guardando segredos de inconfidentes, enforcados em 1789, e escravos que sonharam com liberdade nas sombras. A lanterna de sebo de Chica tremulava, lançando fantasmas dançantes nas nichos cheios de crânios amarelados e ossadas, embrulhadas em sudários rasgados, enquanto as 3 mucamas cercavam o buraco cavado. Um poço irregular de 1,5 metros, a terra solta amontoada ao lado como uma ferida aberta. João, o herdeiro de 5 anos, agora plenamente acordado, se debatia nos braços de Maria, os olhinhos azuis arregalados de terror puro, o rostinho pálido, suado e contorcido. "Mamãe, me solta suas pretas más, papai vai bater em vocês." O grito dele cortou o silêncio como um facão, mas Rosa tampou a boca com a mão calejada, os dedos cheirando a rapadura e terra. "Cala, menino branco, você come nosso suor, agora a terra come você." O enterro propriamente dito foi um ritual de vingança crua, entrelaçado a memórias ancestrais que as mucamas carregavam no sangue. Chica, a guardiã das tradições iorubás, pegou um punhado de terra do buraco e o esfregou no peito do menino, murmurando em iorubá proibido: "Oxalá, receba esse fruto podre, que a terra de Minas devolva o que roubaram de África." Ela o baixou devagar no poço, o corpinho se contorcendo como um verme na isca, as perninhas chutando o ar enquanto ele engasgava com o pano na boca. Maria, com o ventre pesado pressionando contra a borda, sentiu uma náusea subir. O filho dentro dela chutava forte, como se sentisse o horror, e lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Perdão, pequeno, mas você é o ferro que nos acorrenta para sempre." Rosa, endurecida pelas cicatrizes, empurrou a primeira pá de terra, o som surdo da lama caindo sobre as roupas finas do menino ecoando como um tambor fúnebre. "Viva, herdeiro, para que sinta o escuro como nós sentimos todo dia", sibilou ela, enquanto João se debatia, os gemidos abafados virando um gorgolejar desesperado. A terra subia, joelhos, cintura, peito, e o buraco se fechava como uma boca faminta, os últimos movimentos dele virando um tremor sutil sob a camada final. Chica pisou a superfície achatando com o pé descalço. Pelo pacto ele fica. O ouro dele apodrece com os inconfidentes. O triunfo era amargo, um nó na garganta que misturava alívio e culpa. Elas ficaram em silêncio por um momento, o ar pesado com o cheiro de terra fresca e o suor delas, enquanto Chica apagava a lanterna e acendia uma vela pequena roubada da igreja, fazendo o sinal da cruz misturado a um gesto de orixá. "Agora, a terra guarda nosso segredo. Mas corram, irmãs, o sol nasce em 2 horas." A fuga das catacumbas foi um labirinto de pavor. Elas subiram as escadas íngremes de pedra musgosa, os pés escorregando na umidade, o eco dos próprios corações parecendo passos de vigias. No interior da igreja, o nave escura cheirava a cera de vela e incenso, com altares dourados reluzindo fracamente na penumbra. Ironia cruel, o ouro das minas financiando a fé dos opressores. Rosa ouviu um rangido distante. Um padre madrugador? Um mendigo? Elas se agacharam atrás de um confessionário, o coração disparado, até o som sumir. Pela portinha lateral, saíram para as ruas ainda mortas, a lua nova dando lugar a um céu cinzento de pré-amanhecer. O caminho de volta era um risco calculado. Contornaram a Praça Tiradentes, evitando as lanternas dos soldados portugueses que patrulhavam pós-boatos de rebelião, e entraram pela senzala dos fundos, as saias sujas de lama escondendo a pá enterrada no jardim. O pânico despertava na casa dos Albuquerque como um incêndio lento.
Dom Afonso acordou com a cabeça latejando do vinho drogado, o sol raiando pela janela entreaberta, e chamou pelo filho. João, onde está o menino, Chica? A mucama, fingindo sono no quartinho, respondeu com voz trêmula, mas controlada. Senhor, ele estava dormindo quando fui ver, talvez brincando no pátio. O senhor, nu e irritado, desceu as escadas aos tropeços, chutando portas. Mucamas, acordem essas pretas preguiçosas. Rosa e Maria se arrastaram da palha, os olhos baixos, o corpo exausto mas alerta, terra ainda sob as unhas, o segredo pulsando como uma ferida fresca. Ele vasculhou o sobrado, o quarto vazio, o pátio deserto, a cozinha fria. Meu herdeiro, se fugiu ou foi roubado, eu mando açoitar todos. O grito dele ecoou pelas paredes, acordando os escravos de roça que se reuniam no portão, murmurando boatos. O menino sumiu? Maldição das minas? Chica, lavando o rosto na bacia, trocou um olhar com as irmãs. O pânico se espalhava como fumaça, mas o pacto segurava. Ouro Preto acordava com o sino da matriz, alheia ao abismo que se abria sob os Albuquerque. As mucamas, de volta ao jugo diário, carregavam o peso do enterro como uma medalha invisível. O herdeiro vivo na terra, e a vingança apenas começando a brotar. O sol de meio-dia escaldava Ouro Preto como um ferro em brasa, refletindo nas fachadas barrocas e transformando as vielas em fornalhas de pedra, onde o ar tremulava com o calor das minas próximas e o burburinho crescente de vozes alarmadas, como um enxame de abelhas agitadas. No sobrado dos Albuquerque, o pânico de Dom Afonso explodia em fúria cega. O senhor, com o rosto vermelho de raiva e vinho residual, andava de um lado para o outro na sala de visitas, chutando móveis de jacarandá e gritando ordens para os escravos reunidos no pátio. Meu filho, onde está João? Capataz, chame a guarda portuguesa. Revirem a cidade inteira. Ele havia acordado o vigia da casa, um mulato de confiança chamado Zé, e mandado mensageiros a cavalo para as minas da Serra do Espinhaço. Se o menino caiu num buraco ou foi levado por quilombolas, eu queimo tudo. A notícia se espalhava como pólvora. Vizinhos curiosos espiavam pelas janelas gradeadas, murmurando sobre maldições das minas ou ecos da Inconfidência de 1789, quando rebeldes sonhavam com liberdade e acabavam enforcados na praça. Dom Afonso, herdeiro de inconfidentes perdoados mas rancoroso, via nisso uma conspiração. Pretos malditos, eles me odeiam pelo ouro que extraio. A busca frenética engolia a cidade. Às 10 horas, uma patrulha de soldados portugueses, uniformes azuis desbotados, mosquetes enferrujados e cães farejadores, chegou à porta do sobrado, liderada por um alferes gordo chamado Manuel, que anotava em um caderno de couro: desaparecimento de herdeiro, possível fuga ou abdução. Eles vasculharam o pátio, a senzala e até o poço, os cães latindo para sombras vazias, enquanto Dom Afonso berrava: revirem as ruas, as igrejas, os becos. Ofereço 50 oitavas de ouro para quem achar. As mucamas foram arrastadas para o centro da confusão. Chica, Rosa e Maria, alinhadas no pátio como criminosas, os pés descalços na terra quente, as saias sujas de lama da noite anterior escondidas sob aventais limpos. O capataz Zé, com chicote na mão, interrogava primeiro: vocês viram o menino? Falaram com ele ontem? Chica, a mais firme, baixou os olhos em submissão fingida. Não, senhor. Ele estava dormindo quando acabei a cozinha. Rosa, com as cicatrizes ardendo sob a blusa, acenou. Eu brinquei com ele no jardim, mas ele correu para dentro. Maria, pálida e suando, gaguejou. Eu costurava na varanda. Juro pela Virgem. Os interrogatórios escalavam para a tortura psicológica e física sutil, como era costume nos sobrados coloniais. Dom Afonso, furioso, agarrou Chica pelo braço, os dedos cravando na carne. Você, velha preta, me serviu o vinho ontem. Envenenado? Onde está meu sangue? Ele a esbofeteou, o tapa ecoando como um trovão, deixando a bochecha vermelha.
mas ela mordeu o lábio e negou. Senhor, foi vinho bom de Lisboa. O menino deve ter saído sozinho. Rosa foi chicoteada levemente nas costas pelo capataz, 5 vergões novos sobre os antigos, enquanto ele gritava. Você odeia brancos, sua africana. Confessa. Ela urrou de dor, mas cuspiu. Eu amo o menino como a meu, como a um cachorro do senhor. Maria, poupada fisicamente por causa da gravidez, sofreu o pior no psicológico. Dom Afonso a encurralou na cozinha, o rosto a centímetros do dela. Você carrega meu fruto no ventre, traiu por ciúme? Se o herdeiro morreu, eu arranco esse daí. Ela chorou, o ventre contraindo de medo. Não, senhor, juro pela alma da minha mãe. Os soldados revistaram a casa, abrindo baús e virando colchões, mas nada acharam. O pacto segurava, invisível como as raízes de uma árvore. Enquanto a busca se espalhava para as ruas, rachaduras surgiam no pacto das mucamas, como veias de quartzo frágil na rocha. Escondidas na despensa durante uma pausa, com o barulho dos cães ecoando fora, elas trocaram sussurros tensos. Chica, com a bochecha inchada, apertou as mãos das irmãs. Aguardem, a terra guarda ele vivo, sofrendo como nós. Mais silêncio, ou nos enforcam como inconfidentes. Rosa, ofegante de dor, acenou feroz. Eu aguento mais chicotes que isso. Pelo enterro vale. Mas Maria, sentada no chão com as mãos no ventre, tremia. E se ele gritar lá embaixo? E se o padre da Pilar achar o buraco? Meu filho chuta. Eu sinto culpa, irmãs. E se contarmos para acabar isso? O olhar dela era uma faca, dúvida nascendo do horror da noite misturada ao instinto maternal. Chica a repreendeu baixo. Traição quebra o pacto. Lembra da África? Uma cobra no ninho mata todas. Rosa, endurecida, tocou o ombro dela. Você enterrou com a gente. Agora aguenta o peso. Fora, os soldados gritavam na praça. O menino sumiu. Maldição das pretas. Ouro Preto fervilhava com boatos. Alguns escravos sussurravam de justiça divina. Outros temiam retaliação nas minas. As mucamas voltaram ao trabalho, os corpos doendo, mas o segredo pulsava. A busca era um cerco, e a rachadura em Maria, o primeiro fio solto na teia da vingança. O crepúsculo de 2 dias após o sumiço tingia Ouro Preto de tons avermelhados, como sangue escorrendo pelas fachadas barrocas, onde as vielas se enchiam de lanternas acesas cedo e o burburinho de uma cidade em ebulição, com carroças paradas e mercadores sussurrando sobre o fantasma do herdeiro que assombrava as minas. A busca se intensificava como uma febre colonial. Dom Afonso, com olheiras profundas e barba por fazer, havia subornado o alferes Manuel com 20 oitavas de ouro para expandir a operação. Agora, 20 soldados portugueses, armados com mosquetes e cães farejadores, revistavam não só as ruas, mas as igrejas e as entradas das minas na Serra do Espinhaço. Na matriz de Nossa Senhora do Pilar, o epicentro do terror das mucamas, padres foram acordados à força. Revirem os altares, os confessionários, as catacumbas. O menino pode estar escondido com pretos rebeldes, ordenava o alferes, enquanto monges relutantes acendiam velas e abriam portas trancadas. O sino da torre badalava alarmes, ecoando pela praça como um presságio, e boatos corriam. É maldição Iorubá. As mucamas invocaram os orixás para os inconfidentes vingarem 1789. Escravos nas minas paravam o trabalho, os picaretas silenciosos temendo retaliação. Chicotes triplicados se o herdeiro não aparecesse. No sobrado, a pressão esmagava as mucamas como a rocha das galerias. Chica e Rosa lavavam roupas no riacho atrás da casa, as mãos enfiadas na água gelada que corria das serras, enquanto vigiavam Maria, que se arrastava devagar com o ventre de 7 meses, os olhos assombrados por visões da noite do enterro. Eu ouço ele, gemendo na terra, murmurar a ela na véspera durante uma pausa na cozinha, o rosto pálido como cera. A hesitação dela crescia como erva daninha. À tarde, enquanto varria o pátio,
Um soldado a interrogou de novo, o bafo de aguardente no rosto. Você, grávida preta, viu o menino? Confessa e o senhor poupa o fruto no ventre. Maria engoliu em seco a pá de terra fresca da catacumba ainda fresca na memória. E quase cedeu. Senhor, talvez ele tenha ido para a igreja. O soldado anotou e o coração dela disparou. Uma quase confissão que poderia levar às catacumbas. Chica, espiando da janela, sentiu o pacto rachar mais. Ela fraqueja. Se trair, nós morremos todas. O confronto interno explodiu na senzala ao anoitecer, enquanto os escravos jantavam mingau ralo em tigelas de barro, o ar pesado com o cheiro de fumaça e medo. Chica puxou Maria para o canto escuro, os olhos flamejantes como brasas. O que foi aquilo no pátio, irmã? Você apontou para as igrejas? O buraco tá lá, com ele vivo, se debatendo no escuro. Se cavarem, nos enforcam na praça como as pretas da Inconfidência. Rosa, com as costas enfaixadas dos chicotes, agarrou o braço dela, os dedos cravando. Eu aguento dor por você, mas traição? Eu te mato antes dos brancos. Lembra o pacto? Sangue misturado pela África e pelas mães chicoteadas. Maria desabou na palha, as lágrimas escorrendo, o ventre contraindo como se o filho sentisse a traição. Eu vejo o rosto dele nos sonhos, as mãozinhas sujas de terra. Meu filho nascerá livre se confessarmos? Ou marcado como eu? Chica, suavizando a voz mas firme como rocha, ajoelhou-se. Não, mana. Confessar salva ninguém. O Senhor nos queima vivas, e o menino volta para herdar nossas correntes. O enterro foi justiça. Ele sente o que sentimos nas minas, sufocado sem ar. Rosa acenou tocando a barriga dela. Seu fruto é nosso. Aguenta. Ou o orixá nos pune. O risco de traição se materializava como uma sombra. Zé, o capataz mulato, leal a Dom Afonso, mas com sangue escravo nas veias, havia notado a hesitação de Maria e a seguira até o riacho, espiando sussurros. À noite ele confrontou Rosa na cozinha, enquanto ela mexia o caldeirão. Eu ouvi vocês falando de buraco e pacto. O que esconderam do senhor? Se for rebelião, eu denuncio para os portugueses. Rosa congelou, a colher de pau tremendo, mas rebateu com veneno doce. Nada, Zé. Só lamentos de pretas. Mas se abrir a boca, lembra. Você também carrega marcas do chicote. Nós caímos, você afunda. Ele hesitou, os olhos baixos, dúvida de um meio livre, e saiu murmurando. Cuidado, mucama. Ouro Preto queima traidores. As três se reuniram depois, o pacto reforçado pelo medo. Chica invocou um ebó simples, com folhas de guiné e cachaça derramada na terra. Exu, feche bocas, guarde o segredo. Fora, os soldados voltavam das minas vazias, os cães exaustos, e Dom Afonso berrava na sala. Amanhã, revirem as catacumbas, meu ouro não perde herdeiro. As mucamas deitaram na palha úmida, os corpos colados em solidariedade frágil, o sono agitado por gemidos imaginários da terra. A busca apertava o cerco, e a hesitação de Maria, agora vigiada, era o fio que poderia desfazer a teia, mas a vingança, enterrada viva, ainda respirava nas profundezas. O amanhecer do terceiro dia amanheceu chuvoso em Ouro Preto, com uma garoa fina que escorria pelas gárgulas das igrejas barrocas e transformava as vielas em rios de lama escorregadia, onde o ar úmido carregava o cheiro de terra revirada das minas, e o burburinho ansioso de uma cidade à beira do caos, com mercadores fechando portas e escravos sussurrando preces a orixás escondidos. A busca chegara ao ápice. Dom Afonso, enlouquecido pela perda, havia pressionado o alferes Manuel com mais ouro, 100 oitavas, e agora uma tropa de 15 soldados portugueses, munidos de pás, lanternas e cães agitados, marchava rumo à igreja de Nossa Senhora do Pilar, o epicentro dos boatos. As catacumbas! Revirem cada osso, cada sombra. O menino pode estar preso lá, com pretos rebeldes ou maldições da Inconfidência. Berrava o alferes,
enquanto o sino da torre badalava um alarme fúnebre, ecoando pela praça como o coração de um moribundo. Padres protestavam na porta, cruzes em punho. É lugar sagrado, senhores. Os inconfidentes apodrecem em paz desde 1789. Mas os mosquetes calaram as objeções, e a invasão começou. Botas pesadas pisando o piso de azulejos, cães farejando o incenso velho. No sobrado, as mucamas sentiam o cerco como um laço apertando o pescoço. Chica, Rosa e Maria foram arrastadas para a cozinha por Dom Afonso, que as interrogava pela enésima vez, o rosto contorcido como uma máscara de demônio. Vocês, pretas, sabem de algo. A Pilar é perto. Confessem, ou eu mando açoitar o ventre da grávida. Maria, com o rosto inchado de choro e o corpo tremendo, quase desabou. Senhor, eu sonhei com um menino na igreja. Talvez... Chica a fuzilou com os olhos, e Rosa pisou no pé dela disfarçadamente, um aviso silencioso. Elas foram poupadas por um mensageiro que chegou ofegante. Os soldados vão para as catacumbas agora. O senhor vem. Dom Afonso saiu a cavalo, chicote em riste, deixando as mucamas sozinhas, mas vigiadas por Zé, o capataz, que rondava com olhares suspeitos. Eu sei que escondem algo, murmurou ele para Rosa enquanto ela acendia o fogo. Se o buraco for real, eu denuncio para salvar minha pele. O pacto, agora uma corda bamba, exigia ação. A decisão final das mucamas nasceu do desespero, um confronto visceral na senzala enquanto a chuva tamborilava no telhado de telhas coloniais. Chica trancou a porta com uma tranca improvisada de pau, os olhos flamejantes. Maria, sua hesitação nos mata. Os soldados cavam agora. Ouço os cães na praça. Você traiu no pátio, apontou para as igrejas. Pelo pacto, jure de novo, ou eu mesma te silencio antes que Zé fale. Rosa, com as mãos ensanguentadas de tanto esfregar panelas, agarrou Maria pelos ombros, sacudindo-a. Lembra o enterro? A terra no rosto dele, os gemidos como os nossos nas minas. Seu filho chuta porque sente força, não culpa. Se fraquejar, eu te arrasto pro buraco com ele. Maria, de joelhos na palha úmida, soluçou, o ventre contraindo em falso trabalho. Eu vejo ele vivo lá embaixo, sufocando. Meu Deus, Nossa Senhora, perdoem. Mas e se fugirmos pras quilombas de Congonhas? Contamos e corremos? Chica, a ancestral, invocou o ritual. Pegou o copo de cachaça do pacto, cortou a palma de novo com uma lasca de vidro. Não. Decisão. Distraímos. Eu vou pra Pilar como escrava devota. Finjo rezar e atraso os padres. Rosa, você espalha boato de quilombolas nas minas para desviar. Maria, fique e cuide do ventre, mas jure silêncio ou morte. Elas misturaram sangue fresco, bebendo o gole amargo. Pelo pacto, pela terra que guarda o herdeiro vivo. Maria, quebrada, mas renascida, acenou. Eu aguento pelo meu filho livre. A descoberta iminente nas catacumbas era um abismo de terror. Chica saiu disfarçada de devota, com um lenço na cabeça e rosário falso, misturando-se à multidão na praça, enquanto os soldados forçavam a portinha lateral da igreja. Dentro, o nave ecoava com botas e latidos. Desçam para as catacumbas, iluminem tudo. Os monges relutantes acenderam tochas de sebo e a descida começou. Escadas íngremes de pedra escorregadia pela chuva infiltrada, o ar gelado cheirando a mofo e decomposição. Dom Afonso seguia na frente, lanterna em punho. Meu João, pai veio! Os cães farejavam nichos de ossos rosnando para sombras, e um soldado tropeçou perto do buraco tapado, terra fresca, um pouco solta. Olha aqui, alferes, solo remexido, como se cavassem recente, gritou ele, pá na mão. O coração de Chica, espiando de um canto como devota, parou. O buraco, a 2 metros dali, com o herdeiro vivo. Talvez ainda respirando fraco, dias depois, na escuridão absoluta. Ela tossiu alto, fingindo doença. Padres, misericórdia! Eu vim rezar pela alma do menino. Deixem a Santa Casa em paz. O alferes hesitou,
distraído, enquanto monges protestavam. É profanação. Rosa, do lado de fora, espalhava o boato entre escravos. Quilombolas levaram o herdeiro para as minas de Congonhas, ouvidos capatazes. Soldados se dividiram, alguns correndo para as serras, aliviando o cerco. A decisão salvara o pacto por um fio. De volta ao sobrado, as mucamas se reuniram na cozinha, ofegantes, enquanto a chuva lavava a lama das ruas. Zé as vigiava, mas o boato o confundira. Se for quilombolas, melhor para todos, murmurou ele saindo. Chica, com terra nas unhas, abraçou Maria. Você jurou. O herdeiro sofre, mas o ouro quebra sem ele. Maria, tocando o ventre calmo agora, acenou. Sim, a terra guarda nosso segredo. Ouro Preto sob a garoa fervilhava com desvios. A busca nas catacumbas parou pela distração, mas o buraco permanecia, um túmulo vivo pulsando na rocha. O pacto, reforçado no fogo do medo, resistia. A vingança, iminente mas invisível, esperava o próximo golpe. O quarto dia de buscas amanheceu com um sol impiedoso sobre Ouro Preto, queimando as pedras das vielas e evaporando a garoa da véspera, onde o ar seco carregava o pó das minas e o fedor de desespero, com a praça da Matriz lotada de curiosos, murmurando sobre herdeiro engolido pela terra. Ecos de maldições africanas misturados a preces católicas. A distração nas catacumbas dera tempo, mas o cerco se fechava. O alferes Manuel, frustrado com o boato de quilombolas que se provara falso, voltara com relatórios. Terra remexida na pilar, testemunhas de devotas pretas rondando a noite. Dom Afonso, reduzido a uma sombra de si mesmo, com barba desgrenhada e olhos injetados, convocou as mucamas para o salão principal do sobrado, as paredes de taipa ecoando sua fúria como um trovão mineiro. Vocês, pretas traidoras! Rugiu ele, chicote na mão, enquanto Zé, o capataz, trancava as portas. A família colapsava. Sem herdeiro, credores batiam à porta, mercadores portugueses exigindo o pagamento das dívidas das minas, ameaçando o leilão das terras e escravos. Meu ouro, minha linhagem, tudo por causa de vocês, berrava, o rosto contorcido. O confronto final foi um vendaval de acusações e dor. Dom Afonso agarrou Chica pela gola da blusa rasgada, sacudindo-a contra a parede. Você, velha africana, envenenou meu vinho. Eu sei, o sono pesado, o menino sumido. Onde está João? No buraco das catacumbas, como os inconfidentes. Chica, com o queixo erguido apesar do medo, cuspiu no chão. Senhor, o vinho era puro, o menino, a terra levou como leva os opressores. Ele a esbofeteou, o sangue escorrendo do lábio dela, e virou para Rosa. Você, com suas cicatrizes, espalhou boatos de quilombolas para desviar. Confessa, ou eu te açoito até a morte. Rosa, endurecida, riu amargo. Açoite, senhor. Eu aguento mais que seu herdeiro aguentou no escuro. A fúria dele explodiu no ventre de Maria. Ele a empurrou contra a mesa, a mão erguida. Grávida traidora. Você o carregou pros túneis. Sinto no seu tremor. Meu fruto aí dentro não nasce se não falar. Maria gritou, protegendo a barriga. Não toque, demônio. O pacto. A terra comeu o que plantou em nós. As palavras escaparam como um rio. Não confissão plena, mas o suficiente para Dom Afonso congelar. Pacto? Vocês mataram meu sangue vivo. Ele chamou Zé. Prenda-as pro juiz da coroa. Elas vão pra forca como as pretas rebeldes de 1789. O colapso da família era total, uma ruína que se espalhava como fogo nas minas. Enquanto as mucamas eram arrastadas pras ruas, algemadas com ferros enferrujados, Dom Afonso desabava na cadeira, soluçando pela primeira vez. Meu herdeiro, enterrado vivo pelas minhas escravas. As minas param, os credores vêm, tudo perdido. Boatos devoravam o legado. Na praça, escravos sussurravam, justiça dos orixás. E vizinhos boicotavam as negociações de ouro, temendo maldição. As dívidas engoliam as terras da Serra do Espinhaço, e Dom Afonso, outrora senhor, virava mendigo na própria casa,
Ironia cruel, o ouro que ele extraíra com sangue, agora o enterrava vivo em pobreza. Zé, o capataz, hesitou em trancar as mucamas na cela improvisada do porão. Senhor, e se for verdade? Eu ouvi os gemidos na pilar. Mas a lealdade venceu, e ele as vigiou, o pacto delas agora exposto como uma ferida aberta. O julgamento das mucamas aconteceu no Tribunal da Relação, um prédio austero na rua direita, onde o juiz português, um homem magro de peruca empoeirada, ecoando os vereditos da Inconfidência, ouvia o caso sob velas tremulantes, o ar cheirando a pergaminho e suor. Acusadas de sequestro, assassinato e rebelião escrava, elas foram arrastadas para o banco dos réus, Maria gemendo com contrações precoces. Dom Afonso testemunhou primeiro voz quebrada. Elas o enterraram vivo nas catacumbas, pacto de pretas. Meu herdeiro sofria no escuro. O alferes confirmou. Terra fresca na pilar. Boatos de rituais iorubás. Chica defendeu com dignidade ancestral. Sinhô nos quebrou primeiro. Chicotes, estupros, ouro lavado em sangue. O menino era o futuro das correntes. A terra o levou para a justiça. Rosa cuspiu. Enterramos vivo o que nos enterrava vivas nas minas. Maria, chorando mas firme, tocou o ventre. Meu filho sente a verdade. Não confesso, mas não nego. O juiz, influenciado pela coroa que temia rebeliões pós-napoleônicas, sentenciou. Penas exemplares. Chica e Rosa, 50 açoites e trabalhos forçados nas minas por 10 anos. Maria, por gravidez, prisão domiciliar até o parto. O fruto, propriedade do senhor. Não forca, mas um inferno lento. O pacto sobrevivia na carne marcada, a vingança consumada no colapso do opressor. Enquanto as mucamas eram levadas, algemadas pela multidão que murmurava heroínas das sombras, Dom Afonso as amaldiçoou da janela. Vocês me destruíram. Mas elas, unidas no olhar, sabiam. O herdeiro vivo na terra quebrara a linhagem, e o ouro de ouro preto, manchado, nunca mais brilharia igual. O julgamento fechava o ciclo, mas o legado da resistência ecoava nas veias da cidade. 10 anos após o pacto de 1812, Ouro Preto havia mudado como as veias de ouro que se esgotavam nas minas, com as fachadas barrocas agora salpicadas de musgo e poeira, e as vielas ecoando não mais com o clangor das picaretas, mas com o sussurro de novas rebeliões. A independência de 1822, aproximando-se como um vento de liberdade, enquanto a coroa portuguesa afrouxava as garras, mas o jugo da escravidão persistia como raízes profundas na terra mineira. O sobrado dos Albuquerque era uma ruína. Dom Afonso, quebrado pela perda do herdeiro e das terras leiloadas para os credores, morrera em 1815 de febre e desespero, sem linhagem, suas minas na Serra do Espinhaço vendidas a novos senhores que exploravam escravos com menos ouro e mais chicotes. O enterro vivo das mucamas havia virado lenda sussurrada nas senzalas. As 3 pretas que engoliram o herdeiro pela terra. Um mito que inspirava congados proibidos e ebós noturnos, ecoando a Inconfidência de 1789 como um tambor ancestral. As mucamas, marcadas mas vivas, carregavam o pacto como uma cicatriz honrosa, tecendo resistência nas sombras da colônia. Chica, a mais velha, sobrevivera aos 50 açoites com a força de Oxalá. Às costas um mapa de vergões brancos. Ela fora mandada para as minas de ouro em Congonhas, onde lavava cascalho tóxico por 12 horas diárias, os vapores de mercúrio nublando os olhos, mas a voz dela ecoava nas pausas, contando histórias iorubás para as escravas jovens. O pacto nos salvou. Uma gota de sangue une mais que ferro. Aos 38 anos, ela liderava ebós secretos nas galerias úmidas, invocando orixás para proteger fugas para as quilombas, e seu nome virara sinônimo de guardiã. Chica das catacumbas, sussurravam as mães ao embalar filhos. Rosa, endurecida como rocha, cumpria os trabalhos forçados nas lavras de ferro próximas, carregando sacos de 40 quilos nas costas cicatrizadas.
o suor misturado a sangue fresco de novos açoites, mas ela transformara a dor em fúria coletiva. Organizava círculos de irmãs nas senzalas, onde escravos trocavam ervas soníferas e planos de sabotagem. Enterramos um, podemos enterrar o sistema, jurava ela, os olhos flamejantes. Aos 35, Rosa fugira uma vez para as matas, mas fora recapturada. Agora treinava outras na arte da invisibilidade, virando ponte para a abolição distante de 1888. Maria, poupada da forca pela gravidez, dera à luz semanas após o julgamento, num porão úmido do tribunal, o filho, batizado Zumbi em segredo, em honra ao líder quilombola, nascendo livre de marcas iniciais, mas destinado à senzala. Dom Afonso, antes de morrer, tentara reclamá-lo como fruto seu, mas a criança fora criada na casa em ruínas, sob os olhos das mucamas reunidas em visitas forçadas. Aos 32, Maria trabalhava como mucama em outro sobrado, costurando roupas para os brancos, enquanto ensinava Zumbi a ler escondido. Letras rabiscadas na terra com graveto, histórias do pacto como lição. Sua tia Chica e Rosa enterraram o mal para você nascer forte. O menino de 10 anos cresceu com o fogo da mãe, fugindo em 1822 para as linhas de Dom Pedro I, onde escravos alforriados sonhavam com independência. Maria, marcada pela culpa inicial, mas redimida pela maternidade, via no filho o legado. O herdeiro branco apodreceu, o nosso floresce. Elas se reuniam esporadicamente nas feiras de Ouro Preto, trocando olhares que diziam tudo. O pacto, sangue e terra havia rachado o ouro dos opressores. As lições das mucamas ecoam como vozes da senzala, um manifesto para gerações. Primeira, o pacto de irmãs é ferro mais forte que o das senzalas. Chica, Rosa e Maria provaram que solidariedade feminina quebra linhagens escravocratas, mesmo no escuro das catacumbas. Segunda, a terra guarda segredos e vinganças. Enterrar vivo o herdeiro foi eco da África, misturando iorubá e catolicismo para resistir, como nas quilombos que ainda pulsam em Minas. Terceira, culpa e medo racham, mas o ventre da mãe une. Maria hesitou, mas o filho dela carregou o fogo para frente, mostrando que maternidade escrava é semente de liberdade. Quarta, o colapso do Senhor é vitória invisível. Dom Afonso perdeu tudo, e Ouro Preto aprendeu que o ouro manchado de sangue apodrece. Essas vozes, silenciadas pela história oficial, gritam nas veias do Brasil. Da Inconfidência à abolição, da ditadura aos dias de hoje, onde mulheres negras ainda tecem pactos contra o racismo cotidiano. Enquanto o sol se põe sobre as serras de Ouro Preto, imagine as mucamas na eternidade das catacumbas rindo baixinho. O herdeiro vivo na terra, o pacto vivo nas almas. Para você que ouve no Vozes da Senzala, pense: qual pacto ancestral carrega na sua história? Compartilhe nos comentários, sua voz revive as delas. Inscreva-se para o canal para mais contos de resistência negra e lembre: a terra não esquece e as mucamas ainda cavam. Obrigada por essa jornada. Até a próxima sombra.